Shalom, shalom, é uma alegria tê-las aqui nesta sala Zoom. Me sinto muito honrada pela presença de vocês terem reservado esse tempo para estar conosco, para nós sermos transformadas no nosso caráter. Sim, nós que eu digo começando por mim, porque a palavra vem primeiro para mim. Então, eu me sinto muito privilegiada, né, por estar neste momento, receber essas palavras do Senhor, para que tudo ocorra da forma como Ele já escreveu, desde antes da fundação do mundo. Amém? Essa palavra não é para ninguém direcionado. Não é para Ana, para Maria, não tem esse condão. Nós somos bem maduros, nós entendemos que a palavra não corta apenas para nós que escutamos, mas para ensinar, para detectar e para orar. Conforme eu coloquei no grupo, não é? Ah, toda informação ela gera uma intercessão, amém? Então, todas as informações que nós tivermos nessa ministração vai ser usada para nós orarmos em relação à noiva, à igreja, amém? E glória a Deus por isso. Meu nome é Fabiana, eu sou casada com o Rony, e nós fazemos parte do Tropa de Elite de Jesus. Temos braços ministeriais e todos eles são para servir você. Estejam conosco. Amém? Glória a Deus. Antes, eu quero ler um texto, antes de começar a ministração. E esse texto está em Jeremias. Jeremias capítulo 8, versículo 4 a 7. Jeremias capítulo 8, versículo 4 a 7. Diga-lhes mais. Assim diz o Senhor: quando as pessoas caem, será que não se levantam? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Por que então este povo de Jerusalém se afasta em contínua rebeldia? Em contínua rebeldia. Persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, mas eles não falam o que é reto. Ninguém se arrepende da sua maldade, ninguém pergunta o que foi que eu fiz de errado. Cada um se afasta e segue o seu caminho, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações, e a rolinha, a andorinha e o grou observam o tempo de sua migração, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Que forte, hein? Shalom às minhas irmãs que entraram, uma alegria tê-las aqui. Então, minhas queridas irmãs, hoje nós vamos falar algo muito forte, algo bastante forte. E este algo bastante forte, eu quero, por favor, que vocês abram as escrituras no livro de Tito. É um livro pouco falado, né? Mas é um livro muito forte. Livro de Tito, capítulo 1, e o versículo é o 10. Tito, capítulo 1, e o versículo é o 10. Amém? Vou esperar mais um pouquinho para vocês acompanharem. E ele diz assim, ó: porque há muitos desordenados, olha a palavra, desordenados, faladores e enganadores, principalmente os da circuncisão. Minhas irmãs, circuncisão aqui somos nós, tá? Vamos trazer para a igreja, para nós. Então, entre nós estão muitos que estão desordenados, são faladores, enganadores. Olha aí, já muitos objetivos para a intercessão, amém? E hoje nós falaremos sobre rebelião. Rebelião, isso é muito forte, viu? Mas antes de falar sobre rebelião, nós vamos entender o que significa rebeldia. Porque tem que ter a rebeldia primeiro para depois ter a rebelião, amém? Então,
Procurando no dicionário, minhas irmãs, o significado de rebelião é ação ou efeito de se rebelar, de se recusar a obedecer uma autoridade. Ação violenta de resistir a agentes de autoridade. Insurreição, levante. Qualquer oposição a uma autoridade ou instituição de poder. Amém? É um conjunto de pessoas que se rebelam. Isso é rebelião. É um conjunto de pessoas que se rebelaram. Oposição a regras ou oposição a condutas imorais. Em 1 Samuel, capítulo 15, e o versículo 23, diz: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Forte, né? Isso é muito forte. É muito forte. Então, a rebeldia, minhas irmãs, é pecar contra Deus, prestem atenção, de propósito. Eu vou repetir. Rebeldia é pecar contra Deus de propósito. É pecar porque quer pecar, porque já sabe, já entende, já aprendeu, e sabe o que tem que ser feito, e sabe o motivo que tem que ser feito, sabe dessas coisas. No entanto, decide fazer o contrário. É uma decisão. Isso é rebeldia. É uma decisão. A pessoa, ela decide fazer do seu jeito, o que é contrário ao que foi proposto, contra o que está determinado. É uma ação violenta, tanto no natural quanto no espiritual. O natural traz um susto daqueles que conseguem perceber esse ato de rebeldia. A pessoa fica chocada quando vê, não é? Já aconteceu isso com vocês? Comigo já, eu fiquei chocada. E no mundo espiritual, é uma declaração de que não concorda com Deus, que se opõe a Deus. Está dizendo assim, Deus, você está errado. Não é desse jeito, tá, Deus? Acho que você está um pouco equivocado nessa parte aí. Então, a rebeldia, minhas irmãs, é escolher o pecado, conhecendo, tendo conhecimento, profundo conhecer do que é o certo. O pior da rebeldia é citar a Bíblia para justificar essa ação violenta. Esse é o pior. Ainda pega o versículo para dizer o porquê que está fazendo aquilo ali. É verdade que alguns pecados são cometidos porque ainda não tem um conhecimento. Amém? A gente sabe disso, né? Nós sabemos. E também existe o pecado que a pessoa ainda não conseguiu parar de fazer. Entendem a diferença? A pessoa tem um pecado e faz aquilo de forma contumaz, porque ainda não conseguiu parar, mas ela pede constantemente ajuda ao Senhor. Quando ela vê, ela peca. A rebeldia não. Ela sabe, mas ela faz porque quer. Entendem? E tem aqueles que ainda que não sabem, mas cometem pecado. Em Oséias, capítulo 4, e o versículo é o 6. Oséias, capítulo 4, versículo 6 diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Olha isso aqui, gente. Imagine só, aquele que não conhece sobre os princípios eternos, ele perece. O que quer dizer? Ele morre. Ele morre. Ele fica apodrecendo. Isso que é perecer. Imagina aquele que tem conhecimento e ainda peca. Vocês conseguiram imaginar quão forte é isso? A rebeldia de forma deliberada. O que será que traz
para si e para seus filhos. O texto menciona que aquele que rejeita a instrução é rejeitado como sacerdote, e aquele que rejeita a lei de Deus, o próprio Senhor ignora os seus filhos. Veja, eu não estou falando que Deus castiga, Deus não castiga. Não é uma ação de Deus. Deus não castiga ninguém. Amém? Deus nos ama. Mas Deus, ele permite que nós venhamos a colher as consequências dos nossos atos, sejam eles para glorificar a Deus, sejam eles para o pecado. Amém? Isso fique bem claro na nossa mente. Bem claro. Deus não castiga. Ele nos permite viver as consequências daquilo que produzimos. É importante ter muito certo na nossa mente. Imagina, minhas irmãs, aquele que entende de fato a vontade de Deus, conhece as instruções, lê, uma pessoa culta, inteligente, sábia, medita nas escrituras, já praticou as instruções, inclusive, mas decide rejeitá-las. O que é que acontecerá com esta casa? O que será? E agora veio na minha mente alguns irmãos, e depois no final nós vamos orar por isso, alguns irmãos que tinham um caminho lindo com Deus, mas agora, não estão mais caminhando desta forma. Tem muitos cantores de louvores que estão fazendo isso. Isso é muito ruim, gente. Então, se o meu irmão que confessou Jesus está rebelde, está com rebelião, nós também estamos. Porque nós somos do mesmo corpo. Amém? Nós somos do mesmo corpo. Não tem como a unha do meu mindinho infeccionar e não trazer isso para o meu corpo inteiro. Amém? Então, se meu irmão que canta gospel agora está cantando qualquer outra coisa e está envergonhando Jesus, eu também estou. E não importa que lugar do mundo ele esteja. Então, Fabiana, graça real, amor verdadeiro. Eu vou contar para vocês essa história. Nós estávamos no ministério, algumas aqui dessa sala também estavam nesse ministério, e nós vínhamos de muitos estudos que foram maravilhosos os estudos. Mas, em dado momento, começou a ter uma outra posição em relação à graça, que nós chamávamos graça real, amor verdadeiro, que tudo pode. Gente, não é assim. Sinto muito. Isso aí, Suzana. Sinto muito dizer isso para vocês, mas não é assim. Não é assim. É claro que a graça sobre graça que a gente está vivendo agora, ela é algo que não existe uma palavra para definir. Nós temos que crescer em graça, mas isso não nos autoriza a pecarmos. Nós temos que vencer o pecado. Amém? O nosso corpo corrupto tem que vencer o pecado. Senão, gente, nós vamos viver Sodoma e Gomorra. Não é isso que Deus quer para a nossa vida. Ele não deixou que Jesus tirasse todo o seu sangue do corpo lá para resolver o pecado, para que a gente fizesse o que a gente quisesse. Nós não somos os mesmos do livro de Juízes. Não somos. Nós somos os filhos amados de Deus. Já foi resolvido isso. Em João, o capítulo 1 diz que aquele que creu em mim, Jesus falando, recebeu poder para se tornar filho de Deus. Então, no momento que eu confessei que Jesus é meu Senhor e Salvador, automaticamente eu recebi poder para me tornar filho de Deus. Então, minhas irmãs, ali, neste ato, a paternidade está resolvida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. É automático. Nós até fizemos um paralelo numa reunião passada, equiparando a graça e o reino com a paternidade e o noivado.
Amém? A paternidade e a graça, eu não preciso fazer nada, nada. Eu só tenho que ter fé. Amém? Agora, o reino e o noivado custa tudo, tudo. Amém? Mateus capítulo 11, versículo 12 diz: desde a época de João Batista até os dias de hoje, o reino de Deus é conquistado por esforço. Esforço. Amém? Glória a Deus. Eu quero dizer algo para vocês também que pode até escandalizar, mas isso é verdade. Sempre existiu graça, amém? Sempre, sempre existiu graça, desde o jardim do Éden. Porque, do contrário, Eva e Adão teriam sido fulminados, porque o salário do pecado é a morte. Mas o que que aconteceu? Houve um sacrifício, porque eles foram vestidos com peles de animais, ou seja, foi derramado um sangue para cobrir aquele pecado, para que eles não fossem mortos. Então teve graça, gente, graça. E no livro de João diz graça, que eu vim e trouxe graça sobre graça. Eu não sei o versículo direito, mas depois eu informo vocês, mas é o livro de João, que Jesus disse, eu trouxe graça sobre graça. Então nós estamos vivendo isso hoje, a graça sobre a graça. Que tremendo. Isso chega a me emocionar um pouco. Então, minhas queridas, apesar de graça sobre graça, graça real, amor verdadeiro, aquela coisa toda romântica e linda e maravilhosa, mas Deus não mandou tirar esse texto para aquele que confessou Jesus. Não tem assim uma exceção, PS, dois pontos. Aquele que confessou Jesus não perece porque peca. Não está escrito isso. Aquele texto continua nas escrituras e fazem parte das escrituras, fazem parte daquilo que a gente tem que ler. É importante. A graça, ela não aboliu o Velho Testamento. Não. Ela continua ali e serve como norte. Glória a Deus por isso. Deus espera, queridas, que os seus filhos obedeçam, porque eles entenderam de verdade o que aconteceu para serem resgatados. Quando nós temos a consciência de que um homem, porque ele estava ali como homem, 100% homem, ele apanhou aquilo que era para eu apanhar, aquilo que era para vocês apanharem. E não apenas um apanhar assim, ó. Ai, que dor. Não. Os seus órgãos foram expostos. Ele ficou de uma forma que não parecia humano. Se vocês lerem Isaías, vocês vão achar esse versículo ali, vocês vão lembrar dessa ministração. Quando nós pensarmos nisso e a nossa consciência se elevar sobre isso, nós vamos entender, e aí obedecer vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Glória a Deus. Nós temos que cuidar, minhas irmãs, porque Deus é juiz soberano. Ele é juiz. E é claro que está salvo. Eu não estou falando sobre salvação. Eu estou falando sobre perecer. Perecer. Mas o que que é perecer, Fabiana? Então, o segundo dicionário é deixar de viver. Morrer de uma forma prematura ou violenta. Ter fim. Acabar, extinguir-se. Isso é perecer. Mas eu quero trazer para vocês um contexto espiritual. A vida espiritual está em declínio. Se perde no caminho. Começa a entrar em concordância, em parceria com os dardos do maligno. E a partir daí começa a entrar, começa a ser estabelecido sofismas. Irmã, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês não tiverem um relacionamento com Deus 2 dias seguidos, você já começa a pensar diferente sobre tudo que vocês viveram até então, tá? Amém? Quem está me acompanhando? Não existe muitos casos de uma pessoa completamente apaixonada por Jesus, mas aconteceu de ficar sem procurar, sem ler as escrituras, sem orar, sai, não vê mais nada, volta a fazer as mesmas coisas. É isso, é isso, é isso que acontece.
Isso é perecer no espírito. Amém? Em Atos, minhas irmãs, capítulo 7 e o versículo 51 diz: Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o que fizeram os seus pais. Olha o que está escrito aqui. Isso aqui é rebeldia. A rebeldia perde a conexão com Deus. Fica sem conseguir ouvir. Há uma surdez espiritual. A direção de Deus aos seus filhos não é excentricidade. Não, ele não é excêntrico. Ah, porque eu quero que só me escuta e faça a minha vontade, porque eu sou excêntrico, porque não é nada disso. Nada disso. As regras, as regras que o Senhor, os princípios do Senhor, ele nos coloca num patamar de experimentar, sabe o que, irmãs? Vida abundante. Vida abundante. Eu quero falar para vocês o seguinte: existem casos de pessoas que têm tudo. Tem tudo. Tem o melhor casa, o melhor carro, a conta bancária é poupuda, tem filhos lindos, a esposa toda siliconada, o marido todo bonitão, mas são vazios. São vazios, porque vida abundante não é necessariamente ter condições financeiras. Vida abundante é quando você se deita e você consegue dormir. É ter paz, ter a shalom, é estar bem. Amém? A Daia falou que ela viveu assim. Tinha tudo, mas estava vazia. No livro de Jeremias, capítulo 2, e o versículo 19 diz: A malícia castigará, e as apostasias repreenderão. Sabe? Pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor dos Exércitos. Uau! A rebeldia é desobedecer uma autoridade estabelecida por Deus. Não é se opor por motivos de consciência a alguma coisa que acha que está errado. Gente, eu quero chamar a atenção de vocês aqui, ó. Não é pecado, não é errado você falar para sua autoridade: olha, fulana, Fabiana, você viajou aqui. Não é isso aí. Acho que tá, não é por esse lado, nem por esse ângulo. Fala para a autoridade, gente. Conversa com a sua autoridade. Agora, quando você fala nas costas da sua autoridade, aí fica meio chato. Não estou dizendo que não é para falar, é para falar com ela, com a pessoa. Fale. As pessoas falham, amém? As pessoas falham. E eu tenho certeza que as pessoas, quando falham, é porque querem acertar, mas elas não têm, digamos assim, uma visão global, às vezes. Falta, carece. Elas precisam do ajuste, elas precisam. Salomão foi sábio porque tinha muitos conselheiros. Precisamos. Teve uma situação que eu fiz um comentário no grupo uma vez, e foi um comentário muito, mas muito negativo. Chato. E aí a Sara me chamou no privado e disse: ó, não foi legal o que você fez. Eu fui lá no grupo e pedi perdão. Eu entendi. E é assim, gente, é um cuidando do outro. Então, o líder deu uma errada, gente, conversa com ele. Amém? Isso não é rebeldia, isso não é desonra, mas deve ser feito de uma maneira respeitosa. Assim como nós gostamos que nos chame a atenção no privado, o líder também vai gostar dessa forma, amém? Elogia no público, corrige no privado. Elogia isso com amor, elogia no público e no privado, corrige, fala. Rebeldia, minhas irmãs, é fazer as coisas do seu jeito, do meu jeito, quando foi determinado um jeito correto para ser feito. Aí você faz assim, tá? E a pessoa faz do jeito que quer. Fez, mas fez do jeito que quer. Isso também é rebeldia.
O rebelde, ele não respeita a autoridade que Deus colocou na sua vida. Sempre, sempre vai ter uma atitude de acusação e falar mal da autoridade, ao invés de conversar com o seu líder, expor o seu pensamento. A rebeldia traz o quê? Confusão. Anotem, ela traz confusão. E eu não estou falando confusão de brigarem, não é isso. É confusão na mente da pessoa. A pessoa começa a ficar confusa. E também traz um falatório, obviamente, né? Traz o desrespeito e, consequentemente, a desonra. Gente, não é que o líder é o único que tem que ser honrado. Todos merecem honra. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz. Trate o seu irmão com honra, com honradez. É isso. No livro de Jeremias, capítulo 6, e o versículo 28, diz: todos são mais do que rebeldes e andam espalhando, desculpe, calúnias. São bronze e ferro. São todos corruptores. Uau, bronze e ferro. Vocês entenderam? Aquele que é rebelde, ele se torna bronze e ferro. E o que é bronze? E o que é ferro? Bom, bronze é uma liga metálica homogênea. Ela é composta, o bronze é composto por uma mistura entre cobre e estanho. Pode ter outras coisas também, né? Eu não estudei isso a fundo. Mas é uma mistura que forma este item. E é meio dourado, pode ser maleável, né? Pode ser, não, é maleável. E o que significa isso? Se a gente bater, vai quebrar. E glória a Deus por isso. Glória a Deus. E o ferro? Ferro também, ele é um metal maleável. Maleável. Tem umas cores acinzentadas e tal, tem propriedade magnética, enfim, mas é maleável, ou seja, não é definitivo, gente. Pode bater que vai romper. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E o Senhor diz que são resistentes, mas são maleáveis. São resistentes, mas não são perpétuos. Então, o rebelde que está nessa condição, nós podemos também orar. Nós podemos orar também. Gente, quando um está rebelde, a noiva toda está, gente. Nós não podemos fugir a isso. Nós temos que ter essa ideia de corpo, de unidade. Efésios diz, Efésios fala sobre unidade. A edificação da igreja para que todos venham estar em unidade. A unidade quer dizer tudo junto. Unidade. Lembram de batatas e purê de batatas? Batata não é unidade, mas o purê de batatas é unidade. Você não consegue ver quem é quem ali. É isso que Deus quer, gente. Então, quando a gente tem algum irmão que está em adultério, que derramou sangue inocente, nós também estamos em adultério. Nós também derramamos sangue inocente. E é isso que nós temos que entender e pelejar por isso. Nós temos que pelejar. Não há divisão na igreja. Gente, com todo respeito, não existe divisão na igreja. Todos somos de Jesus Cristo, Ele é o nosso pastor. Todo aquele que crê em Cristo é filho. Todo aquele que diz, Ele morreu por mim, ressuscitou, está sentado à destra de Deus, é filho de Deus. Não importa se está na igreja A, B, C, D, se tem isso. Não interessa, gente. Quem somos nós? Já está escrito nas Escrituras que a nossa justiça é pior do que trapo de imundícia. E tenho dito. Nós somos rápidos para julgar. Mas com base no quê? Que régua de medir nós temos? Jesus, amado, morreu por todos que creem nele. Na verdade, ele morreu para o mundo, né? Todo aquele que... Eu amei tanto o mundo, Deus fala, tanto o mundo, que eu entreguei Jesus.
para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ele morreu também pela árvore, ele morreu também pelo cachorro, ele morreu também, gente. Deus falou: eu amei o mundo de tal maneira que eu entreguei o meu filho. Vocês têm ideia? A gente tem que entender as palavras, queridas. As coisas são simples de Deus. São simples. Ah, Fabiana, mas não entendo a Bíblia. Tudo bem, lê mais uma vez, lê de novo e lê de novo. O Espírito Santo quer se mostrar para vocês. Ele quer entregar tesouros para vocês. Eu tenho um exemplo, queridas, da Angélica, nossa querida irmã Angélica, que ela está apaixonada pelas Escrituras. Coisa mais linda. Isso é tremendo, gente. Porque ela tá fazendo aquilo ali com zelo, com atenção. Não entendi, volta, lê de novo. Ai, não entendi, vou perguntar para alguém. Olha que coisa linda. Isso é tremendo. Isso é tremendo. O Salmo 78, minhas irmãs. Olha a chave aí. Salmo 78, ele é conhecido por ser um salmo histórico. Por quê? Porque ele é um salmo que ele narra sobre o amor e sobre a misericórdia de Deus sobre o seu povo. Diante do quê? Da rebeldia que agiam. Mas também ele é um salmo de ensino. Olha as mestras aí. Ensino, ele é didático, porque ele ensina sobre algo. Ele traz um ensino, ele traz uma direção sobre alguma coisa muito importante. De não aceitar suas instruções, traz a exposição de um caráter rebelde. Entenderam? Olha que forte isso. Se não aceita suas instruções, é rebelde. E o mérito deste salmo, minhas irmãs, é não deixar que o povo pereça. Não deixar. E os versículos 7 e 8 deste salmo diz o seguinte, ó, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos seus feitos, mas viessem a observar os seus mandamentos. E que não fossem, gente, como seu pai, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. É muito forte. A rebeldia, ela aponta para o quê? Infidelidade. A pessoa é infiel. Ou seja, uma das características do fruto do Espírito Santo simplesmente deixa de existir. Ela é extirpada, que é a fidelidade. Então, a rebeldia, ela traz isso. A pessoa se torna infiel. Rebelde, segundo o Salmo 78, quer dizer o quê? Controverso, quer dizer teimoso, quer dizer insubmisso, quer dizer indisciplinado. Quer dizer também indomável, quer dizer indomesticável, quer dizer insubordinado, incontrolável. Ai, Fabiana, mas a gente tem que domar as pessoas? Não, não. Ninguém tem que tomar ninguém. Ninguém tem que controlar ninguém. Mas é isso que quer dizer essa palavra no Salmo. Então, a pessoa ela não faz o que ela tem que fazer. Ela não faz. Ela não faz, ela não quer. Ela se opõe, ela é como se fosse um muro, né, contra a vontade de Deus. Ela não quer fazer. E, queridas, a rebeldia ela é como um câncer. Vamos trazer para o campo físico, um câncer. Esse câncer ele vai se alastrando, entenderam? Vai se alastrando, entrando nos órgãos e até chegar num órgão vital. E o que que acontece quando entra num órgão vital? Morre. Percebam que o câncer, ele vai se aderindo, ele vai se juntando com células sadias, destruindo as células sadias. O câncer ele não se contenta em destruir apenas uma parte. Ele vai criando pernas de destruição. Assim como o corpo de Cristo é formado por membros,
órgãos. Aquele que decidiu ir contra a vontade de Deus vai se alastrar, vai contaminar outros membros, outras células, e vai destruir continuamente, até que o corpo pare de funcionar e pereça totalmente. Isso é muito forte. Se vocês olharem para a atual, como é que eu vou dizer? A atualidade, né, do mundo gospel, vamos falar assim. É um sem número de coisas que está acontecendo que parece uma loucura, não é? É cantor que está falando que isso aí tem que ser remodelado, é pastor que tem que dizer que tem que modificar a Bíblia, porque está desatualizada, porque vamos atualizar. Gente, que dispara, isso é rebeldia. Isso é rebeldia. O povo rebelde indo contra as instruções. Meu Deus do céu, misericórdia. Então, eu quero falar algo para vocês assim, ó, nós estamos tendo um sem número de informações que é para trazer intercessão. Eu convido vocês a guardarem essas instruções para a gente orar pelos nossos irmãos, orar por aqueles que estão na mídia, trazendo um sem número de seguidores, ensinando errado, ensinando a rebelião contra Deus. A rebeldia, queridas, pode ser espiritual, pode, mas isso é raro, tá? A rebeldia é caráter quebrado, é caráter caído, é maldade. A pessoa tem vezes que ela faz porque ela quer destruir mesmo. É isso que ela quer, né? É uma pena, mas isso acontece. O rebelde, queridas, ele não gosta de carreira solo. Não, ele não gosta de cantar sozinho, ele quer cantar em grupo. Quer fazer um grupo, e ele sempre vai querer aliados. Sempre. E o que que é isso? Rebelião. É rebelião. É um ato coletivo. Então, nós vemos isso em números, né? É muito conhecido, do Números capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 50. Corá, Datã e Abirão. E eu sugiro que vocês leiam esse texto, é um texto muito bom. Então, para contexto, eu vou trazer aqui. Corá se juntou com Datã, olha aí, ó. Ele se juntou com Datã e Abirão e se levantaram contra Moisés. Ele e mais 250 homens contra Moisés. Sabe por quê, queridos? Porque eles queriam sacerdócio. Eles queriam liderar. Eles queriam comandar a galera toda. E o que acabou acontecendo? Eles sucumbiram, eles pereceram. Moisés falou e o Senhor fez. Moisés era um profeta. Profeta de verdade é aquele que fala e Deus faz. Amém? Anotem isso, que isso é uma característica importante sobre o profeta. Moisés disse assim, ó, se eu fosse Deus, eu abria a terra e engolia eles vivos. E foi o que aconteceu. Outro exemplo de profeta, Elias, quando disse, homem de Deus, se eu sou homem de Deus, desce fogo do céu e consome vocês. Aconteceu. Olha aí. Glória a Deus. Então, a rebelião, ela quer comandar, ele quer a liderança, quer o holofote, quer estar em evidência. Então, tanto a rebeldia quanto a rebelião, ela possui colunas, né, para sustentar, para manter esse caráter quebrado, inabalável. E quais são essas colunas? Quais são esses pilares? Primeiro, a desobediência. Segundo, a incredulidade. Incredulidade. Terceiro, a impaciência. E quarto, orgulho. Uma pessoa rebelde, ela é incrédula. Ela é desobediente, ok? Mas ela é incrédula. Porque se ela tivesse a fé inabalável, ela ia entender que Deus não aprova aquilo ali. Ela não crê que Deus está vendo. Ela é impaciente. E ela é orgulhosa, essa pessoa.
Então, faz parte, todas as características, todos esses pilares aqui, minhas irmãs, da desobediência, incredulidade, impaciência e orgulho, faz parte de uma personalidade escrava, uma mente presa ainda. Enquanto uma mente livre, ela obedece, ela crê, ela é longânima, longânima, e ela é humilde. Isso é uma mente livre. O que mantém um rebelde livre de perecer totalmente? Você sabe? Pensem um pouco. O que mantém um rebelde livre de perecer totalmente? É a intercessão do líder que é afrontado. Lembra de Moisés? Quantas e quantas milhares de vezes aquele povo se rebelou contra Deus, mas Moisés ia prontamente lá: Senhor, tenha misericórdia, não faça nada. Vá o Senhor conosco, vem aqui. Então, o que mantém um rebelde vivo é o líder afrontado que intercede por ele. Gente, Moisés era tremendo, gente. Longânimo, manso. Nas escrituras dizem que ele era o homem mais manso de todos. Claro, até Jesus, né? Jesus era muito manso. Jesus disse, gente, eles não sabem o que eles estão fazendo. Essa é a intercessão mais linda que você vai ver nas escrituras. Ele estava sendo assassinado e ele disse, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E é exemplo de Cristo, o primeiro mártir da igreja, que foi Estevão, também disse isso. Eis que vejo os céus abertos. Pai, perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. E realmente, uma pessoa que faz essas coisas não sabe, é incrédulo, não sabe o que está fazendo. Então, um líder, ele intercede até por aquele que o afronta. E sabe por quê? Não porque o líder é bonzinho, tá? O líder não é bonzinho, não. É uma característica que Deus coloca no líder. Quando Deus levanta líderes, ele já coloca essa característica aí de dizer: você vai orar para aquele que te afrontar, viu? Tá bom, vou orar. É claro que Moisés, ele foi tratado, né? Ele teve 40 anos se tratando disso, né, gente? Mas é isso, é uma característica que Deus coloca. Ele segue intercedendo pelo rebelde. Ele segue intercedendo por todos da rebelião. Gente, eu não estou dizendo que ele é assim automático. Não, agora eu vou orar por aquele que está me afrontando. Não, ele vai dar uma pestanejada. Ele vai dar uma, ai, de novo. Mas ele vai ao Senhor e diz, Pai, perdoa esse cara aí, ó. Dá um sacode nesse cara. Porque, gente, não é contra o líder. Não é contra o líder. É contra Deus. Sempre. Sempre será contra Deus. Sempre. O Salmo 32, versículos 8 e 9 diz: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Olha que lindo! Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem aqui. Olha isso aqui, gente. Isso é forte, hein? Então, esse salmo está falando o quê? O que que o autor está falando? Que o rebelde ele se parece com o cavalo. O rebelde está aqui, né, sendo apontado como semelhante ao cavalo, que não pode ser domado. O rebelde, ele olha de baixo para cima. Assim, ó. Sabe? Ele é assim. Sabe por quê? Para disfarçar. Para disfarce. Ele, né, fala dócil, se mostra amigo, mas por dentro amaldiçoa. Ele tem pensamentos terríveis. E na ausência, ele maquina o mal e tenta juntar pessoas ao seu lado
a fim de ter seguidores e formar o quê? Um motim, assim como Corá, Datã e Abiram fizeram. Um motim. Eu vou abrir um parênteses aqui. Lúcifer provocou uma rebelião. Ele provocou uma rebelião. Ele juntou um terço dos anjos, falou para eles, instruiu eles, e o que aconteceu? Todos caíram. Muito provavelmente, o Senhor vai levantar líderes que sejam pesados ao falar. Sabe, Moisés? Era gago. Ou líderes que têm algo visível que mostra a sua fragilidade. Uma fraqueza, um espinho na carne. Sabe por quê? Para revelar o coração dos liderados. Assim como aconteceu com Moisés e o povo que ele estava ajudando. Gente, ele estava ajudando a atravessar o deserto. Então, na primeira ministração de calçando os calçados de Ruth, eu fiz uma pergunta. Não sei se vocês recordam. Vocês, queridas, se deixariam ser alimentadas, amamentadas por peitos secos? Por alguém que não tem nada para oferecer para vocês? Vocês deixariam alguém que tem fraquezas, fragilidades, indicar o caminho até Jesus? O que vocês pensam a respeito disso? Tá tudo bem? Pode ser uma pessoa assim? Oh, Deus, manda aí alguém que tá top master para mim. Eu mereço. Eu mereço alguém que já tá lá, ó, pá, 55 milhões de seguidores. Sei lá se existe isso, né? Mas é só para trazer um parâmetro. Moisés era gago, meus irmãos. E provavelmente o seu líder possui uma fragilidade. E como é que você vê isso? Como é que você enxerga isso? É o favor de Deus para a sua vida ou você fala mal do líder? Ou você tenta, quem sabe, juntar uma rebelião? Lembrem, Deus falou com Samuel. Vocês veem a aparência, mas eu vejo o coração. O Senhor sempre vai confundir os sábios. Sempre, sempre. E ele escolhe quem? Os improváveis. E os homens insistem em se rebelar. Porque sabe o que, queridas? Eles olham com olhos naturais. Não se esforçam em olhar o quê? Com olhos espirituais. Isso sabe o que é, queridas? Caráter quebrado. Eu fecho o parênteses. Então, como destruir a rebeldia? O que vocês acham? Qual o remédio que a gente pode usar para matar esse câncer? Em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, diz o seguinte: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então, Deus quer, sabe o quê? Que o seu povo seja íntegro, seja reto, seja obediente. E isso traz o quê, minhas irmãs? A shalom dele. Traz o quê? Fortalecimento, traz saúde, traz ânimo. E é claro que a gente se sujeita a ele, né? A sua vontade. Deus, ele não exige sacrifícios. Ele espera um coração rendido. Quando nós temos um coração rendido ao Senhor, nada é difícil, nada é pesado, nada é puxado, porque eu quero muito agradar o meu Senhor. Porque agradar o Senhor é a minha vida. Isso não é um sacrifício. Agora, se é um sacrifício, alguma coisa ainda precisa de conserto. Ele quer que os seus filhos sejam simples, mansos e humildes, a exemplo de Jesus. A mansidão, minhas queridas,
é antídoto para a obstinação. A mansidão é antídoto para a obstinação. E a humildade, ela é remédio para a rebeldia. A humildade é remédio para a rebeldia. Essas características geram submissão ao Senhor. A humildade e a mansidão. A mansidão é uma característica visível de quem é submisso, e a humildade é a disposição, vejam só, a disposição de se deixar ser conduzido. A mansidão é uma característica visível de quem se submete. E a humildade, minhas irmãs, é a disposição de se permitir ser conduzido. Lembrando que em Mateus capítulo 5, versículo 5 diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Deus não quer protocolos, fazer por fazer, ter um hábito, se portar como se fosse espiritual. Ele quer um novo destino. Ele quer dar para mim e para cada uma de vocês um novo destino. E sabe o que a gente tem que fazer? Eu estou quase encerrando, na finaleira. O que nós temos que fazer, minhas irmãs? Reconhecer. A palavra é reconhecer. Isso mesmo, reconhecer. Em Jeremias capítulo 3, versículo 13 diz: tão somente reconheça a sua iniquidade. Reconheça que você transgrediu contra o Senhor, seu Deus, e que você se prostituiu com os estranhos debaixo de todas as árvores frondosas e não deu ouvidos à minha voz, diz o Senhor. E depois nos arrependermos e pedirmos o perdão do Pai. Em Jeremias capítulo 3, versículo 22, diz, Jeremias capítulo 3, versículo 22 diz: voltem, filhos rebeldes, eu curarei as suas rebeliões. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada. Minhas irmãs, antes da nossa ceia, vamos fazer um ato profético, amém? Aquela que puder, pegue uma folha de papel, uma caneta. Escrevam o que vocês querem reconhecer hoje diante do Pai. Não se preocupe que ninguém vai confessar pecado hoje. Escrevam. Não se escondam. Escrevam. Sejam honestas. Sejam bastante detalhistas. Quem eu sou? É para escrever o que você quer reconhecer hoje. Que pecado você quer reconhecer? Sem máscara, sem fingimento. Você e o papai agora. Lembrando que o pai conhece você de tudo que é jeito. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Aquela que puder, respira. Agora eu quero que vocês leiam o que vocês escreveram. Leiam. Digam, eu reconheço isso. Eu reconheço isso. Eu reconheço. Eu reconheço. Aleluia. Terminar a leitura, agora vocês olhem para mim. Vocês não são mais essas pessoas. Vocês não são mais essas pessoas. Pai de vocês, hoje, diz para vocês que vocês não são mais essas pessoas. Vocês foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Vocês não têm mais as mentes quebradas, a mente escrava. Vocês não são escravas do pecado, de um caráter quebrado. Vocês não são mais essas pessoas.
Vocês são amorosos, vocês são mansos, vocês são humildes e vocês reconhecem o Senhor em todos os passos da vida de vocês. Vocês reconhecem que é o Senhor na vida de vocês. É Ele. Aquilo acabou. Amém? Acabou. Não existe mais. Agora rasgue esse papel agora. Todos os pedaços que você conseguir rasgar. Todos. Rasga. Rasga. Agradeça ao Senhor. Agradeça a Ele. Porque Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Rasga tudo. Picoteia isso aí. E esse papel não tem que ficar na casa de vocês hoje. Bota lá para fora esse papel. Bota dentro de um saquinho, amarra esse saquinho. Se você quer queimar, você que vai ver. E tira de dentro da sua casa. Você não é mais essa pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero dizer para vocês o seguinte: por que que a instrução era se arrumar hoje? Porque vocês são novas criaturas. Vocês são novas criaturas. Vocês têm a imagem e semelhança do nosso amado. Vocês são lindas, vocês são perfumadas, vocês são alegres, vocês são fiéis, vocês são mansos, vocês são humildes, vocês foram separadas e vocês são tão preciosas, vocês conseguem se ver assim, o quão vocês são preciosas, lindas, vocês são obedientes, vocês obedeceram a instrução, vocês são obedientes. Que lindo! Se porventura existia rebeldia dentro de vocês, hoje foi quebrado, porque vocês obedeceram uma instrução. Aleluia, aleluia. E eu quero dizer que vocês estão lindas, lindas. E eu me alegro muito em vê-las assim. Amém? Agora, queridas, vamos pegar o nosso pão, do jeito que vocês tiverem o pão, gente. Tá bom? Ele disse que é para nós comermos da carne dele. Ele disse: comam da minha carne, para fazer parte de mim. Eu quero tanto que vocês façam parte de mim, que eu me entreguei inteiro por cada um de vocês. Eu não disse, é muito pesado. Eu não disse, pai, tu está errado. Eu não disse, espera um pouquinho. Ai, está tão pesado isso. Ele não disse isso. Ele orou 3 vezes. Afaste o cálice de mim, contudo, seja feita a tua vontade, e não a minha. Muita coisa estava em jogo ali, minhas irmãs. Muita coisa. Isso aqui é o resultado. Ah, tem tantos outros resultados. Mas isso aqui é o resultado, nós estarmos aqui hoje, trazendo isso à nossa lembrança. Eterno de poder e de glória, eu quero louvar e agradecer o teu nome por cada irmã desta sala e todas aquelas que irão assistir. Obrigada. O Senhor as fez de modo admirável, de um modo tão lindo, tão perfeito. São lindas, Pai, lindas. Eu te louvo, Pai. E, Pai, eu quero agradecer a oportunidade de ceiar, a liberdade de ceiar, Senhor. A liberdade que nós temos de fazer isso. Obrigada, Pai. O Senhor é tão bom. O Senhor é bom. Eu consagro esse pão que nos faça bem e tudo aquilo que nós recebemos hoje, frutifique, frutifique. Não fique só no ouvir dizer, frutifique. Ensine outras pessoas. Espalhem esse ensino, gente. Orem por todos os detalhes que a gente aprendeu hoje em relação à noiva. Amém?
Podemos comer todos. Glória a Deus. Aleluia. Peguem seu suco, minhas irmãs. E ele disse: bebam o meu sangue, que é da eterna aliança. Eterna aliança, gente. Eterna aliança. Façam parte de mim, comendo a minha carne e bebendo do meu sangue. Que esse sangue nos limpe, nos lave por dentro, tire toda a craca, que a gente seja a mulher que já existe na eternidade, queridos. Todos os dias é uma decisão de sermos quem já somos na eternidade. Eu te louvo, Eterno, por tudo e por tanto. Consagro esse suco que nos faça bem e nos limpe, em nome de Jesus. Podemos beber todos. Aleluia. Glória a Deus.